E olha só, com o uso cada vez mais comum do serviço de telefonia para divulgação, venda de produtos ou cobranças por parte de diversas empresas, órgãos voltados para a defesa do consumidor orientam a população sobre como agir para evitar ligações indesejadas. Nesse cenário, a opção é bloquear números de telemarketing. A nossa equipe conversou com uma advogada da cidade que fala um pouco sobre esse assunto. Cobrança indevida é quando a empresa comete o erro de te cobrar por algo que não deveria ou não estava previsto em contrato. Contudo, muitas vezes, além do valor da cobrança ser pequeno, as empresas não têm posturas amigáveis na resolução do erro. Para configurar uma relação de consumo, você precisa do consumidor, do fornecedor e desse serviço ou produto adquirido por essa pessoa. Ou seja, esse serviço ou produto é que vai ligar, que vai fazer essa interligação entre consumidor e fornecedor. O que acontece? Essas cobranças indevidas, como é que você configura isso? Qualquer cobrança que seja considerada injusta é uma cobrança indevida, uma cobrança inoportuna, exemplo, quando não existe mais nenhuma relação de consumo entre as pessoas e a pessoa continua fazendo a cobrança, ou quando já exauriu aquela relação, ou seja, não tem mais a relação e a pessoa também continua te cobrando. Exemplo disso, você tem que pagar 2 vezes o mesmo boleto, Isso gera, inclusive, indenizações, requerimento por indenizações de danos morais, enfim, que são as cobranças extras de taxas em bancos não autorizadas pelo cliente, pagamento em duplicidade, que foi esse caso que eu acabei de falar, ou seja, não existe mais, já foi feito, já exauriu aquela relação entre consumidor e fornecedor, eles continuam cobrando. Qualquer outra cobrança de tarifa, via internet e tal, que não esteja prevista em contrato, débito automático, cobrança de serviço não autorizado pelo consumidor, golpes, fraudes e por aí vai. Karina, o que eu faço? Eu costumo aconselhar o meu cliente, quando ele se depara com essas cobranças indevidas, que ele procure o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o PROCON. Ele não precisa exaurir isso, mas eu aconselho, diante o valor da ação, enfim, às vezes a morosidade da justiça, que ele procure a empresa e tente ali resolver para, no segundo momento, ele ajuizar uma ação diante dessa cobrança indevida. Essas cobranças, a gente fala que essas cobranças indevidas, elas acontecem também em outros setores, entre empregado e empregador, enfim. O ideal é que você faça a cobrança, não faça essas cobranças em horários inoportunos, à noite, que você respeite o lazer, que você respeite o descanso, que você respeite o trabalho da pessoa, Então, assim, você pode desviar não só para essa relação de consumo, mas também para uma relação entre empregado e empregador. Essas ligações inoportunas do empregador diante ao empregado, fora do seu horário de trabalho, tudo isso causa dano moral, dependendo da situação. É claro que cada caso vai ser estudado, enfim, mas também pode ser considerado como cobranças indevidas, inoportunas, Um assunto muito interessante.